tudo bem? Eu sou o John, do canal Aprendendo Aeromodelismo, e hoje eu vou trazer um vídeo ensinando como montar o seu multirotor ou seu quadricóptero. Nesse caso eu vou trazer um exemplo de um drone com uma categoria 330 mm. Esse é um frame de 330 mm, eu identifico isso pela identificação que vem nele aqui, F330, frame 330 mm. Isso que significa, e todo frame vai vir escrito uma identificação nele aqui. No caso desse frame aqui, como ele é um pouquinho grande, os braços vêm desmontados, eles não vêm acoplados aqui, não são fixos. Até para facilitar no caso de você quebrar um braço desse, você coloca outro braço aqui no frame e continua a utilizar ele. É mais barato trocar um braço único do que trocar todo o frame. Esse frame aqui custa em torno de, sei lá, R$30, você vai pagar mais ou menos R$30. E esse modelo aqui é o F330, esse frame F330, ele significa que ele tem 33 centímetros de uma ponta a outra. No caso aqui eu vou mostrar como montar esse multirotor completo, mas para facilitar, para fazer um vídeo mais rápido, eu já montei 3 motores aqui, ó. Motor 1, 2 e 3 já está montado, o frame já está praticamente montado, deixei só um braço aqui desmontado, e eu vou desmontar isso aqui só para mostrar como prender isso aqui. Não tem segredo, é 3 parafusos em cima e 2 parafusos embaixo, não tem muito segredo. Eu vou mostrar como fazer isso. Colocar o motor, o ESC, aqui fica mais fácil, colocar o motor e o ESC, e depois soldar esse motor e esse ESC para eles ficarem em funcionamento aqui. No caso desse modelo aqui, ele precisa de 4 motores. No caso eu estou utilizando aqui, não sei se vai dar para ver aí, estou usando 4 motores, ó, não vai dar para mostrar aqui, 4 motores. Esse aqui é um modelo bem baratinho, ele é de 1100 kV. Esse caso aqui eu estou usando o motor modelo A2208/17T. Esse motor aqui eu paguei mais ou menos, aí, sei lá, em cada um deles eu acho que eu paguei tipo cerca de 30 a 40 reais, não é tão caro. O ESC, eu estou usando um ESC de 30 amperes, esse ESC também saiu mais ou menos a faixa de 30 reais, cada um deles. Eu preciso de 4 motores e cada motor precisa de um ESC desse, então 4 ESCs e 4 motores. Se você não sabe o que é um motor, como é que ele funciona, o ESC, como é que ele funciona, não sabe os valores dos itens aqui, vê na descrição desse vídeo aqui, tem todo uma descrição dos itens que eu estou usando para montar esse multirotor, e principalmente o local onde eu comprei eles, o menor preço que eu encontrei na internet atualmente, e também tem um vídeo explicando cada parte de um aeromodelo. Basicamente o multirotor seria um aeromodelo, mas ao contrário dos aeromodelos com asa, que voam pela sustentação da asa, não pelo motor, o multirotor ele voa por força bruta, realmente é o motor que faz ele voar. Então a diferença basicamente é essa, mas a questão da eletrônica, o princípio mecânico dele é o mesmo. Então vê na descrição do vídeo aí um vídeo que eu tenho explicando quais os componentes eletrônicos que eu preciso para poder ter o meu aeromodelo, tá? Nesse caso aqui, de um aeromodelo para um multirotor, a diferença é que eu vou ter 4 motores, basicamente é isso, e uma placa controladora. No demais é praticamente a mesma coisa. Então, além dos 4 motores, os 4 ESCs, eu vou também precisar dessa abraçadeira. Eu chamo de abraçadeira plástica, tem uma galera que chama de enforca-gato, o nome dela em inglês é zip tie, uma coisa assim. O princípio dela é bem simples, você engata uma ponta dentro da trava dela, puxa e ela vai prender algo e não vai soltar mais. Para poder soltar tem que cortar, ela é de plástico, você pode cortar com a tesoura e tal, mas é um item bem baratinho, você compra em qualquer loja de ferragem, você encontra isso.
acho que até loja de canos também, material elétrico você encontra também. No meu caso, eu estou usando aqui esse material aqui, que é o termo retrátil. De todos os itens que eu vou mostrar aqui, acho que o termo retrátil vai ser um dos itens mais complicadinhos de se encontrar, mas não faz diferença. Se você não tiver esse termo retrátil, ele serve simplesmente para vedar, digamos, para vedar as soldas de fios, né? Para proteger, serve para proteger, para evitar mau contato e também para prender o fio para ficar justo. Então, basicamente é isso. Ele também tem um vídeo mostrando como é que funciona isso aqui. E no meu caso aqui eu tenho um pedaço enorme, acho que tem 1 metro de cada cor aqui. Não necessariamente você precisa de 1 metro e nem de um de cada cor. Eu tenho preferência de escolher um de cada cor, porque o motor e o ESC vem com 2 lados positivos e 1 lado negativo. E aí cada um de uma cor. Então eu escolhi uma cor de cada um. Não é obrigatório, mas também está na descrição se você tiver interesse de adquirir um desses. Se você vai soldar, né, não tem como fugir disso, vai precisar soldar, você vai precisar do estanho, que é o arame de solda. Automaticamente você também vai precisar de um ferro de solda. Esse ferro de solda aqui, ele é um ferro de solda bem simplesinho, ele tem 40 watts. Você compra esse ferro de solda aqui, está em loja de preço único, aí você consegue comprar um ferro de solda parecido com esse de 40 watts também. Um detalhezinho sobre o arame que usa para fazer a solda, chama arame de estanho. Você encontra isso aqui bem baratinho, nos tubinhos azuis. O tubinho tem as tampas azuis e ele é transparente lá dentro, você vê esse arame todo enrolado lá dentro, parece uma mola. Não compra porque esse não presta, ele não derrete bem e ele derrete, e quando ele derrete, depois que ele esfria, ele não derrete novamente, dá um trabalho enorme, você acaba queimando muito seus dedos segurando o ferro de solda e passa a dar trabalho demais e é uma porcaria. Esse araminho aqui, esse estanho, eu compro em loja de ferragem também, loja de eletrônica também, eu pago R$1,50 o metro. Então, para esse multirotor aqui, eu comprei, eu vou manter um igual esse, eu comprei 1,5 metro, sobrou esse daqui. Basicamente aqui tem 30 centímetros, então é bem baratinho, sobra muito. Eu gasto muito arame, mas 1 metro dá para você fazer e sobra. Além disso, né, a gente vai precisar do ESC. Eu falei que a gente precisa de 4. O ESC vem assim num saquinho desse, lacrado. E aí ele vem lacrado. Ele vem lacrado aqui, eu vou abrir. E dentro do pacotinho vem para você, além do ESC, o ESC vem assim. Tem 3 fios aqui, né? O motor é trifásico e vem 2 fios. De um lado vem 3 fios, isso aqui vai para o motor e esse lado aqui vem o positivo e o negativo, mais o fio que seria o do sinal. Isso aqui vai no receptor ou na placa controladora. Isso aqui é o positivo e o negativo, vai para a bateria e isso aqui vai para o motor. Então você vê que ele não tem nenhuma conexão, aqui não tem nada soldado. Eu preciso soldar uns conectores aqui e fazer a solda disso daqui no frame. No caso do multirotor, eu estou usando aqui, só para lembrar, é um ESC de 30 amperes, tá? De 30A. Por que de 30A? O consumo dos motores nesse frame aqui vai ser de mais ou menos, o consumo no voo normal vai ser de mais ou menos 10 amperes. Mas se eu inventar de querer carregar algo pesado, eu calculei que esse motor aqui, cada motor desse aqui, dá mais ou menos 600 gramas cada motor. Então são 4 motores, vai dar mais ou menos 2,4 kg de empuxo. O empuxo seria a força que ele exerce, a força que ele exerce para sair do chão. Então a força que essas hélices vão fazer para baixo, no máximo, vai ser mais ou menos 2,4 kg. Então eu conseguiria, teoricamente, levantar um objeto com 2,4 kg. Obviamente que o framezinho, o multicóptero pronto, ele vai ter um peso. Então imagine que esse aqui eu calculei que ele vai pesar mais ou menos 1,5 kg. Então, por essa razão, ele não vai conseguir levantar 2,4 kg, um objeto com 2,4 kg. Ele iria levantar o peso dele, mais um restante de peso para completar os 2,4 kg. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Beleza, passou. Então, para montar isso daqui,
Eu vou precisar também do motor, né? O motor originalzinho vem assim dentro de um plásticozinho aqui, eu não lembro o nome disso aqui. Ele vem lacrado também. Pô, o cara tá com a tesoura na mão aqui e fica sofrendo. Então o motor vem assim, ó. É o mesmo motor que estava ali, só que aqui eu deixei ele lacrado para mostrar, abrindo ele. É o mesmo motor, não sei se consegue visualizar aqui o modelo dele, mas está na descrição. Se você não tem um motor já pronto, você tem na descrição esse mesmo motor, você vai ter basicamente o mesmo resultado que eu vou ter com esse modelo que eu estou montando. Então, ó, lembra que eu falei que o termorretrato eu tinha ele nas 3 cores lá. Então o fio do motor também tem 3 cores. Nem todo motor vem com 3 cores diferentes, mas a maioria já vem assim, então eu prefiro sempre usar a mesma cor do termorretrátil naquele fio para mim saber qual fio é qual. Basicamente é um fio negativo e 2 fios positivos, certo? Um fio trifásico. Então isso aqui vai funcionar da seguinte forma: eu vou soldar os 3 fios do ESC nos 3 fios do motor. Seria mais ou menos isso que vai acontecer. E aí os 2 fios que sobram do outro lado do ESC, positivo e negativo, eu vou ou ligaria ou diretamente na bateria ou na alimentação do meu frame, que é o que a gente vai fazer. Então a gente tem isso daqui. Eu vou precisar também... o motor vem também, esqueci de mostrar. Ele vem aqui dentro, ó, ele vem esse metalzinho aqui. Nem todo motor vem com isso daqui, mas esse modelo vem. Isso daqui seria o montante. A gente utiliza ele, a gente parafusa o motor aqui, a gente prende o motor aqui, ele já vem com os parafusos, você prende ele aqui, assim. E essa parte, na verdade é o contrário. Você prende essa parte aqui no seu aeromodelo lá, né? Finge que esse celular seria o aeromodelo. Eu iria prender isso aqui, parafusar isso no aeromodelo, na parede de fogo. E aí depois eu viria e prenderia isso aqui no meu motor, né? Para que serve esse metalzinho aqui? Automaticamente ele serve para 2 coisas. O motor, quando estiver funcionando muito tempo, estiver fazendo muita força, ele vai aquecer. Isso daqui vai eliminar esse aquecimento e vai evitar que o aquecimento passe para a área do aeromodelo. Se o aeromodelo é de madeira, vai aquecer muito, ou de madeira vai aquecer um certo período, e dependendo do quanto ele aquecer, ele vai queimar, vai começar a pegar fogo ali e tal. E se for um aeromodelo de madeira, se for um aeromodelo de isopor, dependendo do quanto aquecer isso daqui, o motor aquecer e não tiver isso daqui, o isopor vai começar a derreter. Então esse objeto serve para eliminar o calor que vai vir do motor e também para facilitar você prender o motor no aeromodelo. Se você fosse parafusar diretamente aqui, digamos do isopor aqui, o isopor não aguenta, ele vai acabar quebrando. Já isso daqui você parafusa no motor e no motor você parafusa num pedacinho de madeira e o pedaço de madeira você cola no isopor. E aí você consegue ter uma resistência maior, tanto ao calor quanto à força que o motor vai exercer contra a fuselagem do aeromodelo. No caso do nosso multicóptero, isso daqui não vai ter utilidade, porque o motor vai vir diretamente nessa base aqui. Essa base é um material plástico que é resistente ao calor, então não tem utilidade disso daqui. Então automaticamente a gente já elimina o peso disso daqui, deixando o nosso frame um pouquinho mais leve. Parece que é pouca coisa, mas no final das contas, 4 itens desse aqui, digamos que isso daqui pese, sei lá, 10 gramas, 4 desses já são 40 gramas. 40 gramas é basicamente o peso do ESC. Então seria um quinto ESC aqui, se a gente fosse fazer uma comparação. Dentro do saquinho do motor, a gente tem também, dentro da caixinha do motor, a gente tem também isso daqui, ó, que é essa parte que parece uma bala, uma ponta, é a parte que trava o motor aqui, que trava a hélice aqui na ponta do motor. Isso daqui é o spinner, o nome dele é spinner, e ele basicamente serve para isso mesmo, para prender a hélice no motor. Ele vem dessa forma, você pega ele aqui, trava ele aqui, ele é assim na verdade, trava ele aqui, e isso daqui, ó, é uma porca na verdade. É uma porca.
Esse metalzinho aqui, esse é um parafuso, e essa partezinha aqui é como se fosse uma arruela. Conforme você aperta essa porca aqui, ela força a arruela para baixo, e a arruela, eu não sei se você consegue ver aqui, ó, ele tem 4 cortes aqui, ó. A arruela pressiona isso daqui fecha, e aí trava no eixo do motor. Então, o objetivo desse item aqui é simplesmente travar o spinner no eixo do motor. A hélice entra aqui nessa parte que está vaga agora, e conforme você aperta a hélice empurra a arruela, e a arruela pressiona o pé do parafuso, travando o spinner no eixo. Se você comprou um motor que não tem isso daqui, no caso do multirotor, eu recomendo ter a trava do spinner ser de parafuso, de porca, igual esse daqui, ou uma porca sem ser a ponta aqui, mas ainda sendo uma porca. No próximo vídeo eu vou montar um outro multirotor, mas esse outro multirotor vai ser um motor diferente e um frame menor. Esse é um 330, que estou montando agora, e o outro vai ser um 250 mm, ele tem 22 centímetros e meio de comprimento. Então o seu motor tem que ter uma trava dessa daqui, porque quando ele estiver voando, no caso dos aeromodelos, a gente costuma ter uma trava com salva-hélice, que é feito de borracha. Aí, no caso do multirotor, não é interessante aquilo, porque o multirotor não costuma cair batendo a hélice, então não tem muito risco de quebrar a hélice na queda, mas quebra a hélice e tal, mas é importante você ter travas de porca, porque quando estiver voando, dependendo da vibração, que são 4 motores, vai vibrar muito, a borracha talvez não resista, alguma coisa assim, e se no voo a borracha arrebentar, é mais arriscado a borracha arrebentar durante o voo do que a porca soltar. E a porca você consegue sempre, antes do voo, você consegue apertá-la novamente e consegue voar com mais garantia do que a borracha, que vai pegar sol e vai passar um tempo, ela vai perder a elasticidade, vai arrebentar. Então, prefira motores que tem um salva-hélice, um spinner, na verdade, um spinner com porca. Eu recomendo esse motor aqui porque é esse que eu estou usando. No caso, ele vem também os parafusos aqui, ó. Tem 4 parafusos, não vou nem tirar daqui porque não tem segredo. Tem 4 parafusos, e esses parafusos servem para você prender o motor, não tem segredo também. Está descartado isso. E eu vou precisar também de um joguinho de chave. Essa chave aqui, ó, chave Allen. Eu comprei esse kit aqui, na verdade vem muito mais outras chaves aqui maiores, mas eu só tenho, para aeromodelismo, eu só preciso dessas aqui. Eu paguei mais ou menos, acho que foi R$25, 20 a R$25 nesse molde de ferramentas aqui. E aí um colega meu ele pratica ciclismo, e aí para ele era interessante as outras chaves, então eu dividi com ele, ficou baratinho para mim, ficou baratinho para ele não tem utilidade dessas chaves menores, e para mim não tinha utilidade as chaves maiores. Então talvez você tenha um amigo que também pratique ciclismo e não queira gastar tanto nesse jogo de chaves. Você também encontra esse jogo de chaves em lojas de ferragem e de ferramenta e tal. Em loja de preço único você encontra também. Só que as chavinhas que tem lá são muito fraquinhas. Aí você vai apertar um parafuso, ela funciona, mas ela dá uma espanadinha. Depois, quando você precisa desapertar, a chave já não consegue pegar mais. Eu não sei se vocês conhecem esse parafuso aqui, eu uso para prender ele ou desapertar ele. Então, se você for comprar do preço único, custa mais ou menos, cada chavinha custa mais ou menos R$2,50. No meu caso aqui eu tenho utilidade para 4, se eu fosse comprar lá eu ia pagar cerca de R$10 nas 4, né? Eu ia pagar R$10 nas 4, mas eu iria usar pouco e ia acabar precisando comprar novamente. Então compensa você já comprar direto. Essa aqui é melhorzinha. Não sei a marca dessa daqui, eu comprei na loja de ferragem. Tinha a marca, não me lembro mais. Para mim não faz diferença a marca, desde que seja bem resistente. Nesse caso aqui serve para mim. E aí eu tenho também aqui uma caixinha aqui que tem um monte de porcariada aqui de aeromodelismo.
E para o nosso caso, eu vou precisar também, no caso desse frame, eu vou precisar também de uma fita de velcro. Essa aqui é específica para prender, ó, essa aqui é específica para prender itens aqui. No caso, eu uso para prender a bateria. Normalmente isso aqui é vendido em loja de aeromodelismo também, mas é muito caro. Cerca de R$5 uma dessa aqui. Mas você pode usar uma fita de velcro que você compra em loja de armarinho, de tecido e tal. Você vai lá e compra, acho que é 1 metro, você paga coisa de R$3 1 metro de velcro, na fita de velcro. Então eu vou precisar também de conectores banana. Eu não sei se consigo mostrar aqui no vídeo. Conector banana, esse aqui é o macho. E eu vou precisar também do conector fêmea. No meu caso, eu estou utilizando o seguinte: os motores eles precisam ser conectados nos ESCs. Você pode vir aqui e soldar isso diretamente, soldar um fio direto no outro, tranquilo, não tem problema. Mas eu prefiro não fazer isso por uma razão. Se algum dia queimar um desses motores aqui, ou um desses ESCs queimar, eu preciso remover ele daqui. Então, para remover ele daqui, no meu caso aqui, ó, eu não soldei diretamente. Eu usei os conectores banana, eu vou tentar mostrar aqui mais de perto. Usei os conectores banana e aí eu posso conectar e desconectar eles. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui, que ficou bem apertadinho, bem curtinho. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ó, isso daqui é o conector fêmea e isso daqui é o conector macho. Não sei se dá para ver certinho no vídeo aqui, eu consigo visualizar na tela da câmera, mas eu não sei se você consegue visualizar aí no computador. Isso aqui facilita demais, porque eu posso conectar e desconectar a hora que eu bem entender. Também serve para mim se eu precisar trocar a posição, esse positivo pelo outro. Isso vai fazer o motor girar ao contrário, né? Mais para frente eu vou explicar por que eu preciso girar motores ao contrário no nosso multirotor. No próximo vídeo eu explico isso. Então, se eu soldar diretamente aqui, eu vou precisar remover a solda para poder trocar um ESC ou trocar um motor que possivelmente tenha algum defeito, se danificar uma queda, alguma coisa. Então vai me dar um pouco de trabalho. Eu prefiro simplesmente desconectar aqui e trocar. Também, se eu precisar inverter a ordem, o lado para onde o motor está girando, é mais fácil desconectar aqui e conectar novamente do que tirar, amolecer a solda, soltar os fios e depois soldar novamente para testar. Eu acho mais prático isso. Tem um monte de gente que reclama disso porque aumenta o peso e tal, porque né, cada item desse aqui, eu acho que pesa 3 gramas cada conjunto de conector banana positivo e negativo junto, mais o termorretrátil vai para mais ou menos 5 gramas. Aí cada motor vai 3 desse, então dá 15 gramas em cada motor, 30, 45, 60 gramas vai dar mais ou menos em cada um, que seria um pouco mais pesado que o próprio ESC. Mas eu acho que por causa de 60 gramas, pesando na balança, essas 60 gramas que poderia alcançar com esses conectores, eu acho que compensa porque pesando na balança pela praticidade. Então eu acho que vale a pena, não é um peso morto, não é um peso inútil. Então temos aqui, já falei tudo que eu precisava aqui sobre sobre o que a gente precisa para montar o nosso multirotor. Só faltando agora falar sobre o conector XT60. Esse conector, ó, tá escrito XT60 bem na base dele aqui. Esse conector, se eu não me engano, ele aguenta até 60 amperes. Eu não tenho certeza se é 40 ou 60 amperes. Aí se o seu multirotor consome mais do que isso, você tem que pegar um outro conector um pouco mais potente que esse aqui. Eu não me lembro o nome dele agora, mas é um conector em formato de T. Esse aqui é só duas conexões, no estilo do conector banana. E ele vai vir aqui nesse carro. Quando você vai comprar isso daqui, ele é vendido macho e fêmea. Tem aqui na minha caixinha aqui, ó. Ele tem o macho e fêmea. Pega um pacote lacrado e ele vem assim, ó, um macho e uma fêmea ali, ó. Se eu não me engano, eu compro isso daqui, eu tenho vários aqui, se você observar aqui dentro, tem um monte aqui dentro. Cada pacotinho vem um par. Cada um desses daqui é vendido aqui no Brasil por cerca de R$10, se eu não me engano, o par.
mas eu compro fora, então sai mais barato para mim. Eu compro antes de precisar, então eu compro quando eu precisar, eu já tenho ele disponível. Se você compra fora do Brasil, demora mais ou menos um mês para chegar aqui e tal, mas digamos, eu já tenho um pouco aqui porque eu compro quando eu não estou precisando. Um dia eu invento de montar um modelo aqui e já tem disponível, e eu pago cerca de R$1,50 no par disso daqui. Então é muito barato, por isso eu tenho vários, eu compro muito, porque se eu for comprar aqui no Brasil, eu pago, em um par eu pago o preço de comprar 2, talvez 3 lá fora. Então nesse caso aqui, ó, ele vem sozinho, como eu mostrei ali, e aí eu já soldei aqui o fio nele, não tem segredo a solda do fio aqui. E esse fio aqui, eu tirei do ESC, eu cortei os fios que tem no ESC, ó, pode ver que o fio aqui tá bem curtinho, ele era bem grande, ele era assim, ó. O fio original vem assim, ó, do lado do outro, para ficar mais fácil de visualizar a diferença. Ele era assim, e eu cortei ele, então era isso daqui que eu tinha. Agora dá pra ver que ficou mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então eu cortei para quê? Para diminuir o peso, para diminuir também um monte de fio que ficaria aqui sem utilidade, é peso morto. Não tem utilidade um fio tão grande. Até porque eu coloquei esses ESCs aqui, esses motores aqui, e eles não vão ser utilizados para outro projeto, eles vão ficar aqui. Então, se você vai montar um frame, um multirotor, tenha em mente que se é para um multirotor, não tem por que ter um fio grande. Você não vai desmontar esse motor para pôr em um aeromodelo onde você precisaria de um fio grande. Então, tenha em mente isso, pode cortar sem medo. Primeiro, médio tamanho, para você não cortar muito curto e depois não dá para usar. Então, o fio que sobrou, esse pedaço que cortei lá, dá mais ou menos um fio desse tamanho aqui, ó. Seria mais ou menos esse fio que sobra lá que eu cortei. Aí eu peguei e soldei ele aqui no conector XT60 no macho, certo? Aí, o que acontece? Eu vou pegar isso daqui e vou conectar isso daqui no frame. Porque no caso do frame, se você observar aqui, ó, ele é preto e tem umas áreas douradas. Em todo o corpo do frame tem umas áreas douradas, com exceção dos braços, não tem área dourada nos braços. Essas áreas douradas, na verdade, tudo isso daqui, onde você está vendo do corpo do frame aqui, ó, essa parte de cima e a parte de baixo, ó. Na verdade, isso aqui é uma placa de circuito. E nessa placa de circuito, se você observar, essas partes douradas são, na verdade, conexões elétricas. Então aqui, ó, aqui embaixo, eu não sei se você consegue ver aqui no vídeo, aqui embaixo eu tenho o polo positivo e o polo negativo. E adivinha o que eu vou fazer? Vou olhar onde é o polo positivo no XT60, ele tem isso aqui, um lado é positivo, não sei se consegue ver no vídeo, e do outro lado é negativo. Tá bem no pontinho da minha unha, não sei se consegue ver, mas se você tem um XT60 aí, você vai conseguir visualizar isso. E aí eu vou pegar e vou olhar o lado que é positivo e vou soldar aqui, e o negativo eu vou soldar aqui também. E o que acontece? A partir do momento que eu conectar a bateria aqui, ele vai passar a carga elétrica para todo esse circuito elétrico aqui. E aí nesse circuito elétrico é onde eu vou soldar as pontas positivo e negativo do ESC. Não sei se você consegue visualizar aqui, ó. Aqui tem um positivo conectado aqui, ó, já está soldado. E o negativo também está soldado aqui. Eu não sei se consegue ver no vídeo, mas é isso que a gente vai fazer no último braço que está faltando aqui. Então, é tudo isso que a gente precisava. A partir desse momento agora eu começo realmente a montar esse frame. Então, até o próximo vídeo, galera. Fui!